será que eu tenho a capacidade de atingir um nível de um resultado de 20 mil reais mensais? Como que eu faço para trabalhar essa capacidade? Por que as pessoas têm a ideia fixa de que não são capazes de chegar a esse resultado? Então, eu procuro dizer que são dois itens. O primeiro deles é o yoga em si. Muitas pessoas, tanto os profissionais, tanto os professores, quanto as pessoas em geral, elas associam yoga como uma filosofia e não como uma profissão. E no meu ponto de vista, no meu modo de ver, a gente tem que associar esses dois itens, eles têm que estar colados, eles têm que estar juntos. Porque sim, é uma filosofia que as pessoas acreditam, que eu acredito, eu sou praticante já há mais de 20 anos, mas, ao mesmo tempo, num determinado momento, há quase 20 anos, há 19 anos e meio, eu decidi ser professor, eu decidi ensinar e ter isso como a minha vida, como não só como estilo de vida, mas como a profissão da minha vida. Então, quando a gente une essas duas coisas, esses dois fatores, esse pensamento começa a ter que ser alterado. Porque se eu tenho capacidade, sim, eu tenho capacidade. Mas a gente precisa, então, entender esse lado, essa lógica. O yoga, ele é uma profissão capaz de te levar a ter um resultado muito expressivo. Ponto 1. Ponto 2. Em relação, quando a gente fala do yoga em si, do lado da filosofia, o ponto 2 é, não tem ninguém ao meu redor que ganha isso. Esse é um padrão. Dentro de uma se você fizer uma pesquisa, uma pesquisa que eu fiz com 200 profissionais, se eu faço uma pesquisa com 200 profissionais como eu fiz, o resultado que sai disso é que 60% não ganham mais do que 4 mil reais. E quando não ganham mais do que 4 mil reais, é que a maioria ganha abaixo de 3 mil reais. Então, quando eu coloco um patamar, uma meta de 20 mil reais, para as pessoas é surreal. E aí, se para as pessoas é surreal, se não tem ninguém ao redor dela que ela enxerga que possa ganhar isso, então a gente tem um dilema, porque para ela é inviável. E se é inviável, ela começa a puxar para ela mesma, e talvez você esteja nesse patamar, de você puxar para você mesmo que não é possível. Obviamente, eu estou colocando aqui valores, 20 mil reais, 10 mil reais, 3 mil reais, eu estou colocando o Brasil. Se você está fora do Brasil, a gente tem que fazer um ajuste para fora do Brasil. É euro, é dólar, é libra esterlina, dependendo de onde você estiver. Tem pessoas de Londres, tem pessoas dos Estados Unidos, tem pessoas da Europa que me escutam, que me seguem, e aí tem essa lógica. A gente tem que entender onde você se encaixa, como é que você está se encaixando nesse perfil. Tá? Então, é capaz, eu sou capaz? Sim, você é capaz. Sim, não é um bicho de 7 cabeças. Sim, não é algo surreal. Tá? Ganhar 20 mil reais é real. Eu cheguei nisso, eu ultrapassei isso, estou vendo pessoas ultrapassarem isso e você é capaz disso. Agora, o primeiro fator é você mudar a sua mentalidade e enxergar. O yoga é uma profissão. O yoga não é só uma filosofia de vida. O yoga é uma filosofia de vida, mas que algumas pessoas, e você está dentro disso, já que você é professor, e eu também, nós decidimos enxergar não só como a nossa filosofia, também como profissão. E a partir do momento que nós enxergamos como profissão, e que nós entendemos, enxergamos que tem pessoas chegando a um resultado muito expressivo dentro dessa profissão, pronto, a gente já tem aqui um momento que nos proporciona, que nos ajuda a tomar atitudes para ir nessa direção, para chegar ao resultado que a gente deseja. Mas, Dani, por que 20K? Por que 20 mil reais? Então, dentro da realidade que eu enxergo hoje entre os professores, 20K é um número que está muito acima, então muito acima do normal, do ganho normal, mas, ao mesmo tempo, é o que eu enxergo, é o que eu estou vendo, que é possível, que não é impossível, que não é algo que é apenas um sonho platônico. Não. Então, não é um amor platônico. Chegar aos 20 mil reais por mês
constantes. Então, não é um amor platônico. E o outro item que eu colocaria nesses 20 mil reais por mês é que muitos professores, e eu não vou colocar só nos 20 mil, pode ser qualquer valor, 10 mil. Eu estou habituado a ganhar 3. Aí o que acontece? O professor ele chega e fala assim, um mês ele fez alguma coisa extraordinária, aconteceu alguma coisa extraordinária naquele mês específico e ele ganhou 10. E aí ele fala, nossa, eu ganho 10 mil reais por mês. Só que não é a realidade. A realidade dele é 3. Durante 11 meses no ano, ele ganha 3 mil. Um mês ele ganhou 10. Aí ele começa a falar que ele ganha 10. Então, eu quero mostrar para vocês que o que eu estou falando agora, eu não quero que seja isso. Eu não quero que você, esporadicamente, como uma única vez na vida, uma única vez no ano, você ganhe esses 20 mil reais. Eu quero que isso seja constante. E o conteúdo que eu trago dentro do Personalize tem essa ideia. Se você está aí me ouvindo agora, se você está aqui ao vivo, vai deixando seus comentários. É real, não é real, meu valor é esse, eu estou longe disso, o que eu preciso fazer? Dúvidas, sugestões, coloca aqui que eu vou enriquecendo o conteúdo que eu trouxe para vocês hoje. Tá? Aí, um outro ponto que é importante, quebrando essa ideia é possível, a gente vai para a capacidade. Você tem capacidade? Eu procuro falar assim, se você estudou yoga, que é uma filosofia extremamente profunda, uma filosofia que tem um conteúdo absurdo, você é capaz de qualquer coisa. Então, assim, não me fala que você não é capaz. Tirando o item de que você enxerga agora o yoga também como profissão. Tirando o item que não tem ninguém ao seu redor que ganha isso. Não, sim, existe. Existem pessoas que ganham isso. 3. Tenho capacidade? Tenho. Você tem muita capacidade para fazer. O que precisa? Vamos criar um passo a passo. Vamos dar um norte para essas ações para que você esteja tudo muito bem estruturado para você chegar, melhorar esse resultado. Se é 3 mil por mês que você ganha, vai chegar aos 20, tá bom? Então, 20k não é demais, Dani? Será que não seria melhor? Eu ganho 3 e colocar que o ideal é 10 mil? Ou será que o ideal não é dobrar? Eu acho que o passo a passo ele é importante. Então, se você criar essa nova mentalidade em relação à profissão, em relação ao que você é capaz, você criou essa mentalidade, uma mentalidade nova. Então, você já começa a enxergar que é possível. Aí você passa dessa mentalidade, o próximo passo que você vai fazer é aonde está? Onde eu estou? Onde eu me situo? Então, hoje eu ganho, digamos que você esteja nesse 60% aí da pesquisa que eu fiz. Eu ganho hoje 3 mil reais por mês. Beleza. Amanhã eu vou ganhar 20 mil reais? Não, eu não acredito que amanhã você vai ganhar 20 mil reais. Vai demorar um tempo. Eu devo fazer logo mais uma live sobre isso, sobre esse conteúdo. Quanto tempo demora? Então, eu estou ali nos 3 mil, eu quero chegar a um patamar, que agora, antigamente, até há 5 minutos atrás, antes do Dani falar, eu achava que era um sonho impossível. Eu achava que era um amor platônico, que eu nunca ia chegar naquilo. Agora não, agora eu estou vendo que é possível, tem pessoas chegando, então tá os 20 mil reais ali. Eu vou chegar amanhã? Ainda não. Você vai estruturar o que você está fazendo, e eu estou trazendo esses conteúdos nessa maratona de lives que eu vou fazer a partir de hoje. Então, eu vou trazer esses conteúdos para que você, gradualmente, possa estar estruturado e começar a se conduzir passo a passo para chegar aos 20k. Então, 20k é demais? Não é demais. É um valor que eu vejo extremamente possível para você chegar. Se você está muito longe disso, não espere que você vai chegar nesse 20k amanhã. Espera que você vai melhorar o seu resultado. Tenta imaginar, se você ganhar 3 e você dobra para 6, você está aumentando em 100% o seu faturamento. Isso já seria incrível. Uma pessoa que ganha 3, que talvez está desiludida com o que ganha, essa pessoa passar de 3 para 6 é um avanço tremendo. O que aumenta 100%? Quem que aumenta o resultado em 100%? Já seria incrível. Só que eu ainda acredito que você pode chegar a mais de 300% se você ganhava 3. Você vai chegar a mais de 300%, porque você vai chegar a 6,
depois a 12, depois a 18 e vai passar dos 20. Dá para se fazer isso. Quanto tempo? Nós vamos chegar lá, mas a princípio você vai demorar aí um ano e meio, fazendo tudo bonitinho para chegar nos 20 mil. Tá? Sem pressa, tudo muito bem estruturado. Será que quando eu penso nos 20 mil, eu, Daniel, será que eu não estou pesando muito? Será que eu não estou pesando o meu pé no acelerador e eu estou achando que as pessoas elas vão chegar no mesmo resultado que eu, num determinado, digamos que seja um ano e meio? Será que eu não estou pisando demais? Confortavelmente para mim, seria eu falar assim, ó, não, você vai chegar a 8 mil reais mensais ou a 10 mil reais. Mas realmente eu acredito que os profissionais, que os professores de yoga têm totais condições de chegar a 20 mil reais por mês de ganhos mensais. Totais condições. Se eu acredito, você tem que se acreditar também, você tem que acreditar em você, tá? Então, se você ainda não estava acreditando, comece a abrir os olhos para isso, comece a enxergar que é possível. Bom, como eu cheguei nessa conclusão? Então, por que eu, Daniel, estou falando aqui que você que está agora me ouvindo tem condições de chegar aos 20k e talvez eu nem te conheça, talvez eu nem saiba. Porque, independentemente do profissional, se ele seguir itens passo a passo, ele vai chegar a um resultado muito expressivo. E esse resultado, para mim, dentro do cenário que o yoga hoje se encontra, o quão produtivo, próspero é o mundo do yoga. Depois, indo nessa linha de raciocínio de que o profissional que está aqui me escutando é um cara que estudou yoga. E por mais superficial tenha sido o estudo, por mais simples que tenha sido o estudo, esse profissional, ele estudou algo que é muito profundo, é muito difícil. Então, sim, você tem a capacidade de chegar lá. Tendo conteúdo, você tendo conhecimento técnico, no yoga que você ensina, não importa o tipo de yoga que seja, você tem esse conhecimento técnico. Aí, o que precisa se fazer? Você precisa começar a ajustar alguns itens aí, ajustar alguns paradigmas, quebrar alguns conceitos que estão muito congelados na sua mente, para que você saia da mesmice que talvez a sua vida profissional estava. Que você pare de patinar onde você estava patinando, que você agora tenha a pisada sólida e que você consiga ir gradualmente, fazendo passo a passo e chegando no resultado. E aí eu vou trazendo aqui os conteúdos, como prestar atenção no seu aluno, eu vou trazer o conteúdo de conectar essas informações, esse conteúdo que você tem profundo sobre yoga com essas informações, eu vou trazer o conteúdo de quebrar, por que perder aluno, por que precisa perder aluno, como eu faço para não perder aluno, então eu vou trazer esses conteúdos aqui nessas lives, espero que vocês possam acompanhar. E aí, então, como que eu cheguei à conclusão de que 20k era um número real? Porque apesar da maioria dos professores estarem ganhando uma faixa de 3, 4 mil, se o mundo do yoga ele é tão próspero, ele é tão frutífero, se o yoga ele tem um poder de atuação enorme no que as pessoas estão necessitando conquistar, e alguns professores eles estão tendo um resultado muito aquém do que tudo isso que ele tem em mãos poderia fazê-lo chegar, então, juntando todo esse processo, é muito fácil chegar aos 20k. É muito fácil. Eu gosto de falar, é fácil? Não, Dani, não é. Mas se você se dedicar, se você trabalhar, se você tiver uma linha de raciocínio e não for as coisas todas jogadas e feitas de qualquer jeito, é fácil chegar. É trabalhoso, mas é fácil. Tá? Então, é sim possível chegar aos 20k. Vai depender de quem? De você. Primeiramente da sua mentalidade, depois da sua ação. Tá? Quando foi a primeira vez que eu cheguei aos 20k? Então eu vou contar um pouquinho dessa história, para você entender. Normalmente, nos meus primeiros anos, quanto que eu ganhava? 3 mil? Não! Nos meus primeiros anos eu ganhava 0. Em 2002, 2003, 2004, esses 3 primeiros anos eu ganhei 0.
eu pagava para trabalhar. Então, durante 3 anos, eu estava muito pior do que a sua situação. E mesmo assim, eu fui resiliente para conseguir estar aqui hoje. Tá? Acreditava muito na filosofia. Eu tinha realmente escolhido a filosofia, o yoga, e via na parte filosófica algo muito transformador. E enxerguei na parte profissional que era possível eu mudar de profissão, eu ter um resultado expressivo profissionalmente falando. Só que aí, depois, as coisas começaram a melhorar. E aí eu cheguei nesse patamar de 3 mil, de 4 mil. E eu fiquei muitos anos ganhando isso. E para mim, dentro do que era a minha realidade profissional, era minha realidade pessoal, na verdade, estava lindo. Era o que eu precisava para fazer as coisas que eu gostava. Male, male fazer as coisas que eu gostava. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a mudar as necessidades. Então, depois eu fui querendo morar num lugar melhor, ou eu queria, casei, depois eu quis ter filho, e aí as coisas foram aumentando. E talvez você vai se identificar com isso. As coisas elas começam a surgir, as suas necessidades elas começam a surgir, e talvez aquilo que você fazia, o resultado que você atingia, não era mais representativo. Você já não conseguia mais chegar, você não consegue mais realizar o que você precisa realizar. E aí eu comecei a mudar, foi 2006, eu comecei a mudar esse processo, e aí as coisas começaram a girar. Os resultados começaram a chegar. Aqueles 3, 4 mil começaram a virar 7, 8. Eu comecei a enxergar que, cara, peraí, não é impossível. Ganhar 10, 12 não é algo impossível. E eu tenho capacidade, eu estou me doando, eu estou lutando, eu estou me doando aqui com tudo que eu tenho, com toda a minha energia para chegar a esse resultado. E é algo que eu tenho certeza que você que está aí me ouvindo provavelmente também faça. Então, se você está se doando, se você está se matando, matando no bom sentido, o que pode estar acontecendo de errado? Muito provavelmente, o passo a passo que você escolheu tem algo que está errado, tem algo que está te atrapalhando, tem algo que está te fazendo patinar. E é um ajuste, é um molde das suas ações para que você chegue a esse resultado muito mais expressivo. Aí, eu comecei a enxergar, então eu precisava ganhar mais, eu comecei a enxergar que, cara, eu posso chegar. Cheguei a 10 mil, eu falei, nossa, tô agora, tá lindo, eu não preciso mais nada, é só manter o que eu estou fazendo. E aí vem um filho. Aí vem o filho, você começa a ter um outro pensamento. Os 10 mil já não funciona mais. Aqueles 10 mil que eu me propus a ganhar, já talvez não pague a escola e a comida da minha filha. Então eu começo a ir buscar alternativas. E ao mesmo tempo eu comecei a enxergar algo que eu não conseguia me dar, não era algo que me dava uma estrutura de que o yoga é promissor, de que o yoga ele está dentro desse cenário que a gente tem condições de realmente fazer a diferença, de fazer uma coisa muito diferente, de proporcionar para as pessoas, para os nossos alunos e para as pessoas que travam em contato com o nosso conteúdo do yoga, e eu volto a frisar e martelo nessa tecla, não importa o tipo de yoga, as pessoas elas travam contato com o conhecimento dessa filosofia ancestral e se transformam. Então, entendendo que as pessoas ao nosso redor, elas precisam de algo que a gente tem as ferramentas. Entendendo que você está aqui se doando, estudando, se aprimorando para levar essas ferramentas para as pessoas. Quando a gente casa tudo isso e a gente acerta a mão, é como se nós estivéssemos fazendo um bolo e a gente acerta a mão no bolo. Não desandou ali a massa, não desandou nada, os ingredientes foram perfeitos. Quando a gente consegue acertar a mão, a tendência é ser cada vez mais promissor. E é o que começou a acontecer. Começou a girar esse valor. E aí, em um determinado momento, bum, cheguei aos 20k. E eu percebi, cara, é real. E aí eu comecei a ver as pessoas à minha volta que estavam fazendo o mesmo passo a passo, usando os mesmos ingredientes, que estavam fazendo as mesmas coisas, começaram a também chegar a esse resultado. E aí eu falei, cara, isso tem que ser levado às pessoas. Então,
aquele paradigma, aquele modelo mental de que com yoga eu vou ganhar X, então já não é mais. Com yoga você pode ganhar o que você quiser. Você pode chegar a um resultado muito mais expressivo do que 20K. Eu decidi colocar 20K porque eu coloquei como meta para que essas 60% dos 200 profissionais que eu entrevistei, que esses 60% pudesse ter esse vislumbre. Eu sou capaz de chegar aos 20K. Não é impossível, não é irreal. Tem pessoas chegando. E aí, quando você chegar nos 20K, eu quero ouvir de você. Dani, eu cheguei aos 20K e agora eu quero muito mais. Eu quero dobrar os 20K, eu quero chegar aos 40K. Ou não, eu quero chegar aos 30K. Ou não, eu quero chegar muito mais do que isso. Eu vislumbro, sendo professor de yoga, poder ganhar um valor absurdo para muita gente. Mas para mim não vai ser, porque eu sou capaz. Então enxergue que há essa possibilidade. E por que chegar num resultado assim é importante? Por que eu enxergo que as pessoas chegarem ao resultado é tão importante? O yoga é uma filosofia, o yoga impacta a vida das pessoas, o yoga transforma a vida das pessoas, o yoga faz com que aquela pessoa viva melhor, tenha uma qualidade de vida melhor, que a pessoa passe por momentos mais estressantes. Sim, isso tudo nós já sabemos. Para quem é professor de yoga, que está me escutando agora, já sabe que isso acontece. Mas por que é representativo? É representativo porque nós, enxergando, como eu comecei essa live, enxergando como profissão, é importante, é significativo, porque a gente precisa desse valor para vivermos da forma como queremos. 2, por que é importante aumentar a sua arrecadação? Por que é importante chegar a um resultado? Para mostrar para as pessoas que o yoga não é uma profissão, que o que você escolheu como profissão é relevante, que o que você escolheu como profissão é extremamente poderoso, que o que você escolheu como profissão é transformador e que você não estava errado quando você decidiu ser professor de yoga. Então, é importante chegar a esse resultado. É importante chegar a esse resultado para que você esteja motivado. A quantidade de pessoas que eu vi se desmotivar no meio do caminho, nesses 20 anos que eu tenho de yoga, é gigante. E não eram pessoas à toa, não eram pessoas que não tinham qualidade, eram excelentes professores, eram excelentes profissionais. E as pessoas elas deixaram no meio do caminho porque acabaram não acreditando no seu potencial e não acreditando na capacidade que tinham de chegar a resultados expressivos com o yoga. E não tendo que mudar de profissão, porque agora o yoga não dá, então eu vou trabalhar com outra coisa. Óbvio que todo mundo tem o direito, se eu quisesse hoje trabalhar, se eu quisesse ser professor de jiu-jitsu, se eu quisesse ser administrador de empresa, se eu quisesse ser engenheiro, cara, se eu quiser, eu vou trabalhar no que eu quiser. Mas se você escolheu o yoga, entenda que o yoga é algo real, é algo que está aí, que sim é capaz, que você é capaz. O yoga é capaz de te proporcionar, só que você é capaz de fazer com que o yoga te leve ao resultado que você desejar. Precisa ser a meta que o Dani está estipulando? Não. Se você não quer ganhar 20, você quer ganhar 5, beleza. Coloque a meta que você quiser. Eu estou colocando os 20 mil reais porque eu realmente acredito que você, professor de yoga que está aí me escutando, que você tem condições de chegar a esse resultado. Não importa se você está em São Paulo ou se você está no Belém do Pará. Não importa se você está em Londres ou se você está em, sei lá, Rio Grande do Sul. Não importa. Tá? 20 mil reais para Londres até talvez seja muito pouco. Só que aí você vai colocar proporcionalmente. O que normalmente ganham os professores de yoga em Londres? O que normalmente ganham os professores de yoga em Portugal? Coloque isso. Não precisa se comparar com o Brasil. Não precisa se comparar com aquilo que eu estou estimulando. Se compare ao que as pessoas querem. Onde as pessoas querem chegar? Onde você quer chegar? Então, se você quer chegar a 20K no Brasil, cara, entenda que isso é possível. Entenda. Professora e professor de yoga, é possível. Uma pergunta que talvez ajude nesse processo é assim, um dia provavelmente você travou contato com yoga. A ordem normal é essa.
Você foi lá e travou contato com yoga. Você decidiu praticar yoga, você decidiu fazer lá seus respiratórios, fazer suas técnicas corporais, seus asanas, decidiu meditar, não sei, algum motivador te fez travar contato com yoga. Depois desse processo, como praticante de yoga, em algum momento você decidiu ser professor de yoga. Provavelmente você falou assim, olha, isso aqui eu quero levar para mais gente. Quando você tem essa resposta na ponta da língua, o porquê que você decidiu ensinar yoga, talvez essa resposta seja um motivador para que você faça acontecer. Talvez essa resposta seja aquilo que vai fazer você realmente conquistar o que você quer conquistar. Chegar a resultados que você quer chegar. É 20k? É 10k? É 30k? É 100k? Não importa. Se você tem muito claro o porquê você decidiu ser, talvez, e muito provavelmente, e eu coloco minhas fichas, eu coloco minha mão no fogo, que isso vai ser algo que vai te impulsionar a chegar a um grande resultado. Então, se você não tem essa resposta, se você não consegue imaginar essa resposta, para. E daqui a pouco você vai pensar. Quando terminar essa live, você vai lá, senta em algum lugar, para, se você tiver um tempinho, começa a pensar o porquê eu decidi ensinar yoga. E se esse porquê, ele realmente for forte para você, se ele realmente for poderoso para você, você vai entender que todas as vezes que você duvidar de você mesmo, você vai correr para isso. Vai ser o primeiro motivador que vai fazer você agir e transformar o que você está fazendo, que provavelmente não está dando certo, para algo que vai fazer você dar certo, você ter sucesso. Tá bom? E por que, então, Dani, para chegar aos 20k, você está falando que é real. Então, por que as pessoas elas não chegam aos 20k? Qual que é o motivo das pessoas não atingirem esse resultado mensal constante? O que eu acredito, o grande motivador das pessoas não chegarem a esse resultado é porque elas não cuidam corretamente dos seus alunos. E aí, talvez quando eu fale isso, para você que ensina, para você professor, isso chega como um soco no estômago. E aí, provavelmente, muitos de vocês vão estar aí quase querendo me matar porque eu estou falando isso. Tá? Estou vendo pessoas muito queridas aqui entrando na live e fico feliz. Repetindo, se você tiver dúvidas, sugestões, compartilha aqui o que você está achando do que eu estou falando e entra novamente. E vai aqui, compartilha essa sugestão, essa pergunta, para a gente ir enriquecendo mais o conteúdo. Então, por quê? Por que as pessoas não chegam? Porque as pessoas não cuidam corretamente dos seus alunos. Esse é o grande ponto. Todos os professores, como eu falei, estão estudando, estão se aprimorando, estão se doando. Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, Yoga Flow, Swastika Yoga, não importa. Todos os professores estão se doando para aprender sobre yoga. Mas, já falei isso aqui em outros conteúdos, na formação, isso é muito en passant. Quando a pessoa se forma, é muito en passant. Como cuidar do aluno? Ele chega sabendo ensinar o yoga, ensinar aquilo que ele aprendeu. Mas, será que ele sabe cuidar do aluno? Será que você sabe cuidar do aluno? Muito provavelmente não, se você não está chegando num resultado muito expressivo. E quando eu falo que é um soco no estômago, é porque realmente a pessoa ela acaba ficando com essa mas como assim? O cara está falando que eu não sei cuidar do meu aluno? Lógico que eu sei. O que a gente vai medir é o seu resultado. Se você hoje está ganhando um valor baixo, 3, 4 mil reais, então se você está ganhando um valor desse, ele totalmente, anda paralelamente ao que você está fazendo. Então alguma coisa você está fazendo de errado. Tá? Qual que é o primeiro ímpeto da pessoa? O primeiro ímpeto é falar assim, preciso melhorar a minha divulgação, eu preciso fazer NX, preciso fazer N coisas, N fatores, preciso divulgar, preciso colocar mais. Você tem alunos, se você ensina há 5 anos, você tem alunos que fazem aula com você há 4 anos, ou a maioria dos seus alunos são alunos mais novos?
Essa resposta, ela vai falar se você está fidelizando seus alunos ou não. Consequentemente, se você está cuidando bem dos seus alunos ou não. Tá? E aí, se você não chega ao resultado de um resultado mais expressivo, eu estou falando aqui, ó, 20k, não é o que eu ganho. Tá? Eu já superei muito esses 20k. Então não é o que eu ganho. É o que eu acho que você pode chegar. Então, se você não chegou nos 20k, vamos ver o que está sendo feito de errado. E esse é o processo. Alguma coisa tem que ser ajustada, alguma coisa tem que ser mudada. Aí, um fator que eu acredito que deu nome a esse perfil, que deu nome a esse conteúdo, que é o personalize. Personalizar. Individualizar cada aluno seu. Fazer um trabalho que para a pessoa é algo inesperado. As pessoas elas não esperam ter um trabalho individualizado. Elas não esperam ter um trabalho personalizado. Tá? E não importa se é em grupo, se é individual, se é em dupla, se é em trio, se é uma aula para 30 pessoas, não importa. Individualizar. Individualizar. Se você não está fazendo isso, você não vai conseguir ser mais valorizado. Você não vai conseguir chegar a um resultado mais expressivo. Você vai continuar ganhando aquilo que você está ganhando. E aí, não reclame. Se é a sua meta, mas a minha meta, Dani, é ganhar 3 mil reais, 4 mil reais por mês. Beleza, ótimo. Então, não tem segredo. Se você está feliz com isso, pronto. Eu estou feliz com o que eu estou ganhando. Eu me proponho aqui a fazer com que você mude a sua história. Tá? A Mi falou aqui, atenção e tempo são ativos fundamentais. Não tenha dúvida. Então, tanto o tempo quanto a atenção, o tempo que você doa para aquelas pessoas, a atenção, realmente é fundamental. Fundamental. Tá? Então, por que personalizar? É isso. Personalizar hoje é o que vai fazer a diferença. É o que vai fazer você ser diferente de todos os professores que estão aí do seu lado dando aula. É o que vai fazer com que o seu conteúdo, é o que vai fazer com que aquilo que você ensina chegue ao coração das pessoas como um dia chegou no seu. Como fez com que você, um dia, decidisse praticar yoga. Um dia, como você decidiu ser professor, ensinar o yoga. Tá bom? Quem foi o primeiro aluno? Então, tem algum aluno que olha, na minha cabeça, vem vários alunos que passaram pelas minhas mãos que chegaram a esse resultado ou que estão batendo na trave. Vários. O que mais me importa, porque assim, depois de um certo patamar, e algumas pessoas da minha equipe chegaram a isso, depois de um certo patamar, esse aluno, aluno que eu estou dizendo que passou pelas minhas mãos, esse professor, a máquina gira. Ele aprendeu a fazer. Então ele começa aquilo a girar. O que mais me deixa feliz é quando eu vejo professores que estão nessa instabilidade, nessa inconstância, ganhando 3 mil reais por mês, passando uma perrenga, não conseguindo realizar tudo o que quer realizar. Quando esses professores, eles aumentam o valor de forma expressiva, isso é o que me dá mais tesão. Quando esse professor que ganhava 3 passa a ganhar 6. Quando esse professor, que para mim estava ali na faixa branca, ou até menos do que ou faixa branca, ou numa transição, mas ainda faixa branca, e esse professor ele passa por uma faixa azul. Quando isso acontece, isso para mim é muito legal. Quando esse professor de 6 passa para 12, é muito legal. Então, quando esse professor ele aumenta a arrecadação, porque ele começa a enxergar que aquilo é viável, que aquilo é possível. Então, o tema da live de hoje, que é eu tenho capacidade para chegar a 20k, quando o professor ele começa a enxergar que sim, isso é o que me deixa muito feliz. Esse talvez seja um dos grandes motivadores que eu venho fazendo esse perfil e construindo esse conteúdo para trazer para vocês. Vou repetir algo que eu comecei a live. O mercado do yoga. Como que está o mercado do yoga? Será que o mercado do yoga ele não nos proporciona chegar a um resultado extremamente diferenciado? Eu tenho certeza que sim. Eu fiz essa pergunta. O quanto que você hoje enxerga nos dilemas que você mesmo ou que seus alunos estão passando
com pandemia, fora de pandemia, em relação ao emprego, em relação às suas relações interpessoais, o quanto o yoga poderia contribuir para a vida dessa pessoa ser diferente, como provavelmente contribuiu para a sua. Então, se a gente tem um dilema mundial, que são várias dores aí que existem, que as pessoas estão sentindo. Se existe isso, e você tem o yoga do outro lado, como algo que se encaixa perfeitamente para eliminar essas dores, o quanto isso não é promissor? O quanto isso não poderia estar sendo utilizado por você? Então, quando a gente enxerga esse detalhe, quando a gente enxerga essa capacidade que o yoga tem, a gente começa a enxergar que é viável, que é possível. O que falta? Talvez a gente trabalhar corretamente. Talvez, e aqui eu não estou deixando, eu quero deixar isso muito claro, eu não estou deixando de lado a filosofia. A filosofia ela está sempre presente, sempre estará presente. O que eu estou deixando de lado aqui, o que eu estou querendo deixar, não de lado, mas eu estou querendo agregar à filosofia, é a profissão. É você enxergar que a profissão é importante, para que nós façamos com que o yoga ele chegue com toda a sua força, com todo o seu poder, a mais e mais pessoas. Eu preciso fazer com que os profissionais de yoga sejam muito bons, que tenham um resultado muito expressivo. E se esses profissionais eles não têm resultado expressivo, eu não vou fazer com que aquilo que eu acredito chegue ao coração das outras pessoas. Como assim, Dani? Cara, se um professor de Hatha Yoga ele tem conteúdo péssimo, ou não tem um conteúdo péssimo, ele tem um conteúdo bom, mas ele não tem atenção, ele não doa o tempo para os alunos dele, cara, essas pessoas que travaram contato com esse professor de yoga, muitas dessas pessoas nunca mais travarão contato com yoga. Nunca mais. E aí o que acontece? O yoga perde força. E a tradução literal de yoga deveria funcionar dessa forma. A união entre os professores, a união entre os profissionais. Por isso que eu trouxe esse conteúdo. Não importa para mim o tipo de yoga, importa que cada profissional que decida doar um tempo da sua vida, muito tempo da sua vida, ou a sua vida para o yoga, que esse profissional ele seja muito foda, que esse profissional seja muito bom. E quando esse profissional ele é muito bom, a tendência é ele chegar a resultados expressivos. E quando esse profissional ele chega a resultados expressivos, isso quer dizer resultados expressivos não só do seu ganho final do mês, ganhando lá 20k ou mais do que isso, mas resultados expressivos é impactando, no meu caso, eu quero impactar a vida de milhares de pessoas. Eu quero impactar com o yoga, que é algo que eu acredito, milhares de pessoas. E se essas pessoas estiverem chegando aos resultados que eles desejam, eu estou impactando a vida deles. Eu estou mostrando para eles a força que o yoga tem. E quando eu consigo mostrar isso, por consequência, o meu resultado ele é diferenciado. Aquilo que eu decidi um dia doar minha vida, que é o yoga, começa a surtir efeito para o aluno e, consequentemente, para mim, dentro da profissão que eu escolhi. E aí eu começo o quê? A ganhar mais. É uma tendência. Eu não vejo o ganho como algo negativo, pelo contrário. É uma resposta para aquilo que eu estou fazendo. Sem desculpinha. Não estou dando desculpinha de tipo, olha, não, eu não quero ganhar porque o yoga deve ser visto como uma filosofia. Não, é uma filosofia sim. É uma filosofia profunda, é uma filosofia transformadora, é uma filosofia que eu amo, mas é uma profissão. E deve ter por trás da profissão profissionais excelentes, profissionais que vão atrás dos seus sonhos, das suas metas, dos seus desafios, que estudem, que se aprofundem e que façam diferença na vida das pessoas. Tá? E como que eu... E com isso que eu falei agora, como é que eu me sinto dentro da profissão? Eu sinto que os professores eles estão estagnados. Os professores eles estão estagnados em determinados pensamentos. A maioria dos professores eles estão estagnados ou no lado filosófico, ou a maioria dos professores estão estagnados dentro daquilo que aprenderam como conteúdo acadêmico e técnico, teórico. Os professores eles deixaram de lado algo que seria primordial, que é o aluno.
O aluno tem que estar sempre em alta, o aluno tem que estar sempre como um ponto principal, um ponto fenomenal para que você atinja o seu resultado, para que você atinja aquilo que você deseja como sua grande meta. E para finalizar essa live, se eu tivesse que falar para você que está me ouvindo agora, se eu já tive receio de não dar certo, eu já tive. Na minha cronologia histórica, eu comecei, como eu citei aqui nessa live de hoje, inclusive, eu comecei nos meus primeiros 3 anos não ganhando nada, pagando para trabalhar. Passaram esses 3 anos, eu ainda continuava com o amor que eu tinha com a profissão que eu escolhi. Passando esses 3 anos, eu decidi fazer da profissão algo realmente que fosse transformador. Mudei muita coisa para deixar de patinar, para deixar de escorregar, para deixar de bater a cabeça na parede. Então, mudei muita coisa, melhorou muita coisa. Em 2006, eu tive o receio de não continuar, como eu citei aqui hoje. Muitos professores param no meio do caminho. Por melhor que sejam, param porque se desanimam, porque não conseguem ver uma luz no fim do túnel. E em 2006 eu vi uma luz no fim do túnel. Comecei a caminhar nessa trilha para ter resultado. E hoje eu não tenho mais receio. Exatamente por tudo que eu falei. Eu não tenho mais receio de achar que o yoga não vai dar certo. Eu não tenho mais receio de achar que eu não vou dar mais certo. Porque eu tenho certeza que eu me dou 1000% para cada um dos meus alunos. Eu me dou 1000% para o yoga. Dentro do que eu determinei na minha profissão. Dentro do que eu determinei o que eu quero trabalhar. Mas a minha doação é 1000% para tudo que eu faço. Então eu não tenho receio nenhum, mas sim, já tive receio. E o motivo de eu estar falando, ter aberto essa maratona de lives com esse tema, é porque realmente uma das coisas que mais fazem os instrutores pararem, os professores pararem no meio do caminho, é porque eles não se enxergam capazes. Ou capazes de serem professores, ou capazes de chegarem ao resultado expressivo financeiramente. E o que, em algum momento, por mais filosófico que seja, em algum momento, isso atrapalha e isso impede de continuar adiante. Então, se você não se sente capaz, sinta-se. Se você não chegou nesse resultado, saiba que você pode chegar lá, tá bom? Começou hoje, então, essa série de lives que eu vou fazer nesses próximas 2 semanas, abrindo a maratona de professores de yoga de sucesso. Se você gostou do conteúdo, compartilhe. Se você quiser deixar aqui, registrar nos comentários da live a sua dúvida, a sua sugestão, coloque aqui, porque eu vou trazer como conteúdo também